Professor, ontem à noite. Opa! Rapaz. Professor, que é um ferinha também da política, né? Professor, a governadora Raquel Lira anunciou ontem à noite a nomeação de 80 médicos, né? O pessoal também para a área da saúde. Seria uma estratégia meio que para tirar o foco daquela pesquisa que foi divulgada ontem, que repercutiu muito, né, no estado e também até no país mesmo. Né? Bom dia, professor. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É o seguinte, Mário, realmente, pauta negativa é sempre muito complicado para qualquer gestor e político em geral. Então, a ideia de fazer um anúncio ajuda também, além dos fatores que você disse, ajuda também no fator de desviar um pouquinho a atenção no que for, com uma notícia positiva em relação à questão da saúde, que é uma questão que também está pegando muito, né, nos hospitais, principalmente da capital, mas no interior não é diferente. A superlotação, a dificuldade de acolhimento de acompanhantes de pacientes, tudo isso. Então, o anúncio ajuda nesse sentido de trazer uma pauta mais positiva. E lembrando da pesquisa, você lembrou, a pesquisa tem 3 fatores que chamam muita atenção, Mário, dentro daquela desaprovação da Raquel. O pernambucano entendeu que os 3 maiores problemas são saúde, justamente saúde, 83% de avaliação negativa, segurança pública, 82%, e transporte, 81%. Então, se você olhar direitinho, são 3 áreas hipersensíveis, e aí qualquer anúncio positivo nisso ajuda a mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, acredito que o anúncio também está vinculado a esse fator específico dentro da pesquisa. Porque eu também conversava, professor, com o pessoal aqui de Caruaru, e a gente falava sobre essa questão de pesquisa, de avaliação e tal. E o pessoal da prefeitura, eles fizeram uma pesquisa, o pessoal fez uma pesquisa agora no mês de junho e julho, uma pesquisa interna, e eles identificaram que a saúde também hoje é um problema que gera muita reclamação. Às vezes é porque também a pessoa não sabe distinguir, ela vai numa UPA do estado e não sabe... Não sabe se quem está atendendo ali... Justamente, se é o governo municipal, federal, se é municipal, se é federal, se é estadual. E ele acaba respondendo. A maioria, qual é o principal problema de Caruaru? Acabou sendo, ao invés de infraestrutura, saúde. O que hoje parece que é o gargalo, né, no estado. E é exatamente esse ponto. A rede estaduais e municipais, dependendo da circunstância da cidade, elas são, naquele primeiro momento que você quer o atendimento, elas não são muito distinguíveis também. Até porque elas são simbióticas, né? Ou seja, elas se misturam. Você pode dar entrada numa UPA e ser recolhido numa necessidade maior para um tratamento num hospital Mestre Vitalino, para falar aqui em Caruaru. Então você sai de uma rede municipal para uma rede estadual. Para a cabeça do cidadão, se o atendimento está falhando em algum desses lugares, ele vai entender, a saúde está ruim. E é assim que ele vai analisar. Agora, cabe, obviamente, quando se faz a pesquisa, né, cabe às entidades, no caso aí, os governos, entender exatamente até onde eles podem fazer. E, claro, Mário, tem que ter conversa administrativa. Ou seja, ninguém vai resolver o problema sozinho. Então, mesmo que sejam de governos e partidos diferentes, a conversa administrativa e as relações administrativas precisam existir entre os governos. Porque, no final das contas, o usuário do sistema, o cidadão, eu, você e todo mundo aí, a gente é quem sofre. Então, não tem como fazer de modo diferente. Agora, essa conversa nem sempre ocorre, dependendo de onde, dos governos e como eles agem, né? Por causa dos palanques. Ô, professor, em nível de estado, né, estadualmente falando, a gente percebe que a esquerda ela vem se posicionando oposição ao governo de Raquel. E o PT vai ter uma reunião aí nos próximos dias para se posicionar com relação a Rodrigo Pinheiro, né, aqui em Caruaru. O senhor vê outra possibilidade que não seja o PT ficar na oposição a Rodrigo? E se ficasse na base do governo, como seria isso? Como diferenciar o estado do município, já que as 2 prefeituras são governadas aí pelo PSDB? Pois é por isso que a maior chance do PT é acabar seguindo a orientação estadual aqui em Caruaru e se afastar do governo do Rodrigo Pinheiro. Mas se fossem para se juntar, Maria, eles iam precisar construir o quê? De ambas as partes, tanto de quem recebe o apoio, que seria o Rodrigo, como principalmente do PT, que faria a ida para o lado do prefeito, eles precisariam ter uma construção de um argumento.
né, de um discurso que mostrasse que havia alguma coisa diferente em Rodrigo a ponto dele, né, ser considerado para o debate. Por exemplo, o PT poderia dizer que se ele tivesse algum tipo de posicionamento, vamos lá, anti-bolsonarista, porque o PT vem nessa tona, nesse caminho, mas a questão é justamente por não ter isso na situação local, eu vejo muito pouca chance de um acordo, em política a gente não descarta, mas eu também não vejo uma forma ainda hoje de arrumar um argumento para isso, pelas posições que o partido vem tomando. Porém, Mário, também depende do seguinte, as relações que o Rodrigo Pinheiro tem, por exemplo, com o Clodoaldo Magalhães, que é deputado federal, que é do PV, essas relações podem abalar um pouquinho, não o PT em si, mas a Brasil Esperança, a federação como um todo. Então, esses movimentos na política não estão fechados, a gente só vai fechar isso lá para março, abril do ano que vem, mas, por enquanto, acho que o PT ele vai seguir a orientação estadual. Até porque o PT de Caruaru é muito ligado, né, a Tereza Leitão, o Humberto Costa é muito forte no estado como um todo, então acho difícil eles não seguirem a linha. Agora, eu não descartaria lá na frente alguma reviravolta, porque política é política, mas por hora acho difícil. Não tem, também eu acho meio complicado outro caminho, né? E até para explicar. Para explicar. Né, como seria essa história, mas enfim. Por onde viriam explicar para o eleitor, porque tanto para o seu próprio eleitor, principalmente, né? Mas também, né, para a política como um todo. Acho difícil, Mário. Mas, assim, eu não descarto 100% porque a gente já viu tanta reviravolta, né? Que às vezes na vida... A política é dinâmica. E às vezes tem casamento de jacaré com cobra d'água também. Isso existe. É verdade. Vamos passar aqui no WhatsApp cidade 998780997. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.